Olá, irmãos! No De Casa em Casa desta semana, nós vamos meditar sobre o conflito interno de todo discípulo. Temos o capítulo 7 de Romanos como um capítulo muito importante da Escritura para entender este conflito entre carne e espírito. Nunca esquecendo, como diz Paulo, que a lei de Deus é boa e ela serve, como diz lá em Gálatas, como um aio para nos conduzir a Cristo. A lei também tem a função de mostrar para nós a nossa deformidade interior. Ela tem uma função assim como que de um espelho para mostrar como os nossos corações estão cheios de pecado e precisam de uma purificação interior muito importante no coração e na vida de cada um. Então Paulo, que conhecia muito bem a lei de Deus, porque ele era da seita dos fariseus, que era muito estudioso da Bíblia daquela época, ele, ao ver realçada no seu coração, depois de convertido, ainda tantas coisas negativas, ele chegou a exclamar, dizendo assim: pois bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Para alguns irmãos, essa expressão de Paulo parece até ser incompreensível, como é que um homem que já era convertido passou por tantos conflitos após a sua entrega a Cristo. Mas examinando-nos, não é, irmãos? Cada um de nós também percebemos que depois que nascemos de novo e fomos batizados, aí o contraste entre luz e trevas ficou mais evidenciado dentro de nós. Então, lembrando sempre de que nós fomos batizados em Cristo, nosso velho homem foi afogado e nós devemos agora viver em novidade de vida e todos os dias viver, como disse Paulo, eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas é muito importante, então, nessa caminhada, para que o nosso espírito esteja sempre governando sobre a carne, não permitir que essa carne aflore, ressuscite, não é? Mas que ela fique sempre debaixo do controle do Espírito Santo. E aí vai entrar, não é, Luiz? A luta que todos nós temos diariamente para nos manter sempre vitoriosos em Jesus. Amém. Capítulo 7, 23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então aqui Paulo ele dá essa ideia de duas leis ali, uma lei que está nos membros dele, que está conduzindo ele para essa morte, conduzindo ele para o pecado, e uma lei na mente, uma lei que mostra para ele que aquilo ali que o corpo dele está fazendo está errado, o que o corpo dele está querendo está errado. Então ele vai falar muito sobre esse conflito, sobre tudo isso que está acontecendo. E no versículo 22, ele fala assim, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então ele mostra que essa mente, esse homem interior, tem alegria com a lei do Senhor. Tem alegria na lei de Deus. Sim. Mas ele encontra agora no corpo dele uma luta que ele fica ali nesse conflito, de que o corpo quer uma coisa e a mente quer outra. E aí, pensando sobre esse homem interior, lá em 2 Coríntios 4,16, fala que por isso nós não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior ele vai se renovar. Então, pela palavra, a gente vai sendo renovado pelo Senhor e aí esse conflito ele vai deixar de existir. Sim. Porque a gente vai fortalecer o espírito, vai ser guiado por esse espírito. Sim. E daí, mais um texto, Gálatas 2, 19 e 20, fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é legal que a gente vai completando o pensamento de Paulo, né? Aqui ele está mostrando que perante a lei ele está morto. Se ele está morto, a lei já não tem mais domínio sobre ele. A lei não pode exigir mais nada dele. Então, como ele morreu para a lei, esse pecado que antes governava o corpo dele, agora não governa mais. E aí ele diz que o viver que ele tem na carne hoje, ele vive pela fé no Filho de Deus. Então, o que é que governa agora a vida de Paulo? O que é que toma as decisões? É o Senhor. E o Senhor, através do seu Espírito, conduz agora a vida que Paulo tem aqui. Então, esse conflito é vencido quando a gente deixa o Espírito Santo governar sobre a nossa vida. Um pouquinho depois, em Gálatas também, Gálatas 5:16, ele vai fazer esse contraste, né, desses dois modos de vida. Então ele vai dizer assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, de novo esse conflito, né? Eu vou viver pela carne ou vou viver pelo Espírito? E aí ele fala para a gente viver por esse Espírito, né? E assim eu vou mortificar os feitos da minha carne. A minha carne não vai ter mais domínio sobre a minha vida. E aí eu vou passar a fazer a vontade do Senhor. E um último texto aqui, Colossenses 3:5, fala assim: que, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. O destaque, eu acho que aqui é o façam morrer. Então ele está nos dando uma direção, né? Façam morrer toda a natureza terrena que vocês têm. Então a gente precisa tomar uma atitude, né, de nos posicionarmos diante daquilo que é errado, que o nosso corpo quer, e nós precisamos buscar a vontade do Senhor, né? Buscar fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele quer para nós, né? Eu, como muitos cristãos também, né, passei por muitas lutas espirituais. Logo após a minha conversão, né, me converti ainda na adolescência, e eu gostava muito desse texto, um dos que tu citaste, Gálatas 2:20. Cheguei a escrever no papelzinho, botava no bolso. Sim. E às vezes estava andando de ônibus e estava decorando ali: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sim. Eu sei que isso me ajudou muito. Sim. Mas, encerrando essa parte, só queria lembrar, né, que os capítulos 6, 7 e 8 têm uma maravilhosa sequência. Costuma-se falar que aqui até está contido um sanduíche bíblico, né? Porque o capítulo 6 fala da nossa base espiritual inicial, fala do batismo, fala da nossa conversão, da novidade de vida. O capítulo 7, que seria a parte da carne, né? Como no sanduíche, o presunto, a carne está no meio, né? Está atrapalhando, né? Isso aí começa a nos perturbar muito, e na verdade é uma luta que dura a vida inteira, né? Mas nós temos que logo saltar para o finalzinho do capítulo 7, né? Porque no fim, Paulo está dizendo ali no 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta está aqui: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E o capítulo 8, né, fala agora de uma vida vitoriosa, uma vida andando com Cristo, uma vida que é banhada todos os dias pelo amor de Deus, uma vida que cita ali, encerrando Romanos 8:37, dizendo que na nossa vida espiritual, em todas essas situações, em todas essas coisas, nós podemos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Queridos, algumas semanas atrás, no De Casa em Casa, nós tivemos uma prática de confessar os pecados uns aos outros, de fazer pequenos grupos para essa confissão. Hoje a orientação é para que a gente volte, faça de novo esses grupos e observe como está o andamento, né, dessas áreas que foram confessadas, se os irmãos estão andando em vitória, né? Essa é a vontade do Senhor, que a gente ande em vitória, que a gente ande segundo o Espírito Santo que Ele colocou em nós. Amém?
Senhor, abençoe a semana de vocês, muita graça, muita paz. Deus abençoe cada um nessa caminhada com Jesus. Amém. Amém.